queríamos de alguma forma transmitir tudo isso que aprendemos. Encontramos a música e montamos a camerata de ukulele. Aproveitando todos esses recursos florestais que nós temos durante todas as estações do ano, que não há necessidade de você ir na floresta derrubar para construir. Olhando para aquele tempo atrás, mais ou menos eram uns 80% de pessoas que tiravam madeira. Então era madeira clandestina e as pessoas sobreviviam, né? Era o que sabiam fazer. E também a gente já não tem mais aquele risco de perder a madeira, que a gente às vezes tirava madeira clandestina, assim, mas ela era, se fosse pega, ela presa, né? Em contrapartida, nós temos aí a troca de tecnologia, a troca de informações nas comunidades de manejo, né, de madeira. Se tratando de Amazônia, uma imagem como essa daqui pode chocar, mas já existem iniciativas que conciliam a exploração madeireira com a conservação. Mata dentro, sigo em busca de um arranjo produtivo abundante em matéria-prima e com grande potencial de geração de renda para o homem da floresta. O arranjo produtivo da madeira, realizado via manejo florestal, é apontado por muitos como uma alternativa consciente e viável para tornar a cadeia da madeira competitiva frente à produção ilegal e barrar o desmatamento na região. Para entendermos todo este potencial e de que forma a madeira legalizada pode ser retirada com o mínimo de impacto para o meio ambiente, seguimos até a comunidade Tumbiras, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, para conhecer o projeto Manejar para Conservar. O nosso guia é o Roberto. Hoje, ele cuida da pousada que recebe os turistas que visitam a comunidade. No passado, o sustento da família do Roberto vinha da extração de madeira ilegal. A reserva hoje, olhando para aquele tempo atrás, mais ou menos eram uns 80% de pessoas que tiravam madeira. Então era madeira clandestina e as pessoas sobreviviam, né? Era o que sabiam fazer, iam para o mato, tiravam a madeira de qualquer forma. Então isso era de geração em gerações, né? Era o que tinha para fazer no momento.
Em 2008, a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro trouxe para a região o projeto Manejar para Conservar. Por meio de planos de manejo, o projeto busca gerar renda para os comunitários com a valorização da madeira legalizada. O maior desafio é transformar o explorador tradicional de madeira em manejador de floresta. A poucos minutos de lancha do Tumbiras, na comunidade do Inglês, conheci o Sr. Demétrio, pai do Roberto. Desde os 14 anos, ele retira madeira da floresta. Ninguém melhor do que ele para falar sobre as diferenças entre trabalhar com a madeira legal e a clandestina. Qual que é a grande diferença de trabalho que o senhor vê dessa época para o trabalho que o senhor faz hoje, que a gente chama de manejo florestal? Tem uma diferença assim, meia grande, né? Porque na época a gente era tudo manual. Era mais derrubando machado, lavrando, serrando. Hoje não, hoje já tem a diferença que a gente já tem motosserra, já tem máquina, já tem jirico para conduzir a madeira, já temos balsa. Então essa que foi a facilidade que teve depois da madeira ser manejada, né? E também a gente já não tem mais aquele risco de perder a madeira, que a gente às vezes tirava madeira clandestina assim, mas ela era, se fosse pega, ela presa, né? E agora não, a gente já tem essa segurança, né? Pela essa parte. E aquela parte que a gente carregava no ombro já carrega no jirico, né? Teve essa grande melhoria. O desenvolvimento do manejo florestal de base comunitária e familiar depende muito do empoderamento dos manejadores. Quanto mais conhecimento eles tiverem, mais fácil será aproveitar o seu conhecimento tradicional no diálogo com os outros setores da cadeia, principalmente nas atividades que agregam valor naquilo que foi explorado, mas também nas etapas de comercialização legal da madeira tropical. Roberto, como que você enxerga as iniciativas que vieram para a RDS conversando com o conhecimento tradicional que aqui já havia? Olha, Ramon, fortaleceu muito através do conhecimento. Uma vez, por exemplo, falando na madeira, uma vez que meu pai trabalhava na madeira de uma forma, esses conhecimentos mais teóricos, mais técnicos, fortaleceu muito essa cadeia, principalmente na que vai do corte à precificação. Por exemplo, eu tirava madeira de uma forma no mato, a minha vida toda. Tirei madeira até 2009, com meu pai, com meus irmãos, mas era uma forma que eu sabia trabalhar, eu aprendi daquele jeito. Depois que foi chegado esse projeto, foi um desenvolvimento com as pessoas que começaram a trabalhar, por exemplo, tirando madeira de uma forma legal, manejada, sabendo cortar hoje para deixar para amanhã, para depois. E com isso valorizou muito, né, a questão do conhecimento das pessoas, voltado para a questão cultura do que eles já sabiam, né? Então foi uma forma de valorizar aquela cultura, mas com conhecimento que foi desenvolvido através dos projetos que chegou. Manejo é uma atividade econômica oposta ao desmatamento, pois não há remoção total da floresta. E mesmo após o uso, o local manterá sua estrutura florestal. O manejo deve ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. A ideia do manejo florestal é extrair produtos da floresta de maneira que os impactos gerados sejam mínimos, possibilitando a manutenção da estrutura florestal e a sua recuperação. O manejo é legislado por normas e regras criteriosas, que exigem conhecimento e capacitação dos envolvidos na atividade.
que você reparou de diferença que vocês tiveram que providenciar na comunidade ou se preparar para poder exercer essa madeira de forma legalizada em relação ao que era a madeira não legalizada? É que a gente teve que se adaptar, muitas coisas que a gente não sabia. Até porque o plano de manejo eles têm umas normas muito rigorosas, que é você tem que cumprir mesmo, porque no momento que você não cumpre, você perde o plano de manejo, do inventário até. Então com isso nós tivemos que fazer curso, precisava ter os parceiros, porque você vê que curso tem um custo, né? Tem que ter projeto, então isso hoje, aqui dentro nós temos hoje, graças à parceria da FAES, Instituto Camargo Corrêa também, que hoje é um parceiro muito forte, BNDES, que investe muito aqui na nossa reserva, e não só na nossa reserva, como nas outras também. Para a comunidade é um custo zero. A gente está trabalhando para que algum dia a própria cadeia da madeira também possa se manter ela mesma. Cada plano de manejo ter o seu recurso para fazer inventário, para pagar os cursos. O senhor acha que compensa financeiramente trabalhar madeira de forma manejada em relação à madeira que é retirada de forma ilegal? Eu acho que isso é melhor. Seria mais razoável tirar manejada, né? Porque a gente tem mais mercado, porque acha quem compra. Já legal, a gente acha quem compra, mas é arriscado, né? Porque ainda tem muita gente que ainda tira legal, mas é muito arriscado. E a gente não pode nem puxar em cima, porque é um negócio que está fora da lei, né? E manejado não, se o cara não quiser pagar o cara tem como ir lá e apresenta a nota da madeira e o cara tem que pagar, né? Quando eu trabalhava em madeira legal, muito até hoje ficou gente me derrendo madeira que não podia cobrar, né? Então é essa vantagem que tem. Depois de conhecer o manejo florestal comunitário do Tumbiras, sigo para o município de Itacoatiara para conhecer o manejo florestal empresarial. Se tratando de Amazônia, uma imagem como essa daqui pode chocar, mas já existem iniciativas que conciliam a exploração madeireira com a conservação. Mais de 500 mil hectares de floresta, via manejo, uma madeireira de grande porte retira em média 130 mil metros cúbicos de madeira legal por ano. João, como que funciona o processo do manejo florestal dentro de uma área como essa? Então, a primeira coisa que é feito é a escolha da área, onde vai se trabalhar anualmente, inventariando tudo que tem de valor comercial acima de 40 centímetros, inclusive incluindo áreas de alto valor de conservação, que nem cachoeira, cascalheira, orquidário. Feito esse inventário, esses dados vão para o escritório, onde é processado todos esses dados e feito o análise pelo engenheiro florestal daquilo que vai se pedir autorização para fazer a colheita florestal junto ao órgão ambiental, no caso nosso, o IBAMA. E é feito essa seleção de um volume que é autorizado pelo órgão, que hoje o órgão nos autoriza a explorar 30 metros cúbicos por hectare. E a gente tira em média por hectare 13 metros cúbicos por hectare, que corresponde a 3 árvores por hectare. Essa área ela é cuidadosamente manejada de uma forma racional, onde a equipe do manejo, o motosserrista, para abater uma árvore, hoje ele passa por um treinamento de no mínimo 45 dias para aprender, conhecer a floresta, como se manusear uma motosserra da forma correta, usando as técnicas de corte para direção de abate, para que possa, para não danificar o que tem no seu entorno. Então hoje o manejo de impacto reduzido
ele é fundamental ter todo esse cuidado na operação do dia a dia para que a gente possa manter essa floresta de pé. Por meio de tecnologia e estudos, a dinâmica do manejo não só mantém a estrutura da floresta, como coopera para a renovação da cobertura vegetal. E por que você acha que isso acontece? Nas áreas manejadas existe um incremento muito maior em relação às não manejadas. É justamente pela questão de abertura, né? A entrada de luz e a sobra de nutrientes com a retirada das árvores que são manejadas. Como se houvesse uma dinâmica de clareira. De clareira, positivo. Porque a floresta, ela é que nem nós, o ser humano, né? A gente nasce, às vezes já nasce com problema, às vezes nem nasce, já morre na barriga, né? E às vezes um acidente traz a morte ou na velhice. E a floresta é assim, né? Ela tem que ser renovada, né? Para onde que vai a madeira que é comercializada, Damil? Hoje, eu diria que 95% é exportada, né? E o mercado nacional? Infelizmente, a ilegalidade que existe no setor madeireiro, a gente não consegue concorrer com o ilegal. Porque o ilegal, ele não tem os cuidados que deveria ter com a floresta. Funcionários todos de carteira assinada, com o uso do EPI, o manejo sendo feito de uma forma racional, né? Então isso tem um custo. E principalmente para se manter, vamos dizer, certificado, que somos, né? FSC, né? Então isso tudo tem um custo maior. Quanto que o ilegal, ele não tem esse custo. Então hoje, o ilegal ele consegue ofertar até 40% mais barato do que a gente. Então isso é uma grande razão. Manaus hoje a gente fez um estudo onde ele consome em média de 8 a 10 mil metros cúbicos de tora de madeira serrada mês. A gente não consegue vender nada para Manaus por essa situação de não poder competir com o preço do ilegal. Hoje, a empresa é uma das principais empregadoras da região. São mais de 600 empregados diretos e 2.000 indiretos. Todo o resíduo gerado pela serralheria é utilizado pela termoelétrica da empresa para a geração de 50% da energia consumida por Itacoatiara. E não são apenas os grandes negócios que estão de olho no potencial madeireiro da floresta. Em Manaus, um designer desenvolve peças a partir da madeira reciclada para um público segmentado. Quais são as espécies que você utiliza nos seus protótipos, no seu material? De onde que vem essa matéria-prima que você usa? Na verdade, as madeiras que nós utilizamos nos materiais, elas são de espécies variadas, né? Muitas vezes nós encontramos em casas de marcenaria, marceneiros que trabalham com móveis mesmo, empresas navais que usam madeiras muito nobres para confeccionar as embarcações, só que sempre tem aparas de madeira, né? Seja no polo moveleiro, polo náutico. E na rua também a gente encontra muitas peças boas, né? Em móveis bons antigos que as pessoas acham que por ser antigo já não serve mais, acabam jogando e nós acabamos aproveitando essas madeiras para produzir as peças, além dos protótipos, né? Então aqui nós temos embuia, temos freijó, pau-ferro, temos cedro. Então todas essas madeiras são encontradas, né? Jogadas, entre aspas, por algumas pessoas, mas que para nós é insumo principal. Quem apoia você nesse empreendimento? No início,
né, nós tivemos um apoio fundamental, que foi da Clarissa Mello, do meu, onde lá nós tivemos um processo de parceria mesmo na criação do conceito, onde eu encontrei mentores, né, que me ajudaram também no processo produtivo, na parte de qualidade. Então isso foi de fundamental importância. E hoje nós temos um parceiro fundamental que é a FAES. Em contrapartida, nós temos aí a troca de tecnologia, a troca de informações nas comunidades de manejo, né, de madeira. Em Manacapuru, a 100 quilômetros de Manaus, o uso da madeira reciclada para fins sociais levou o Instituto de Pesquisas da Amazônia, o INPA, a desenvolver o projeto Construindo Instrumentos Musicais com Madeiras da Amazônia. A iniciativa uniu duas artes, a luteria e a música, em prol da conscientização ambiental e da geração de renda para os jovens. Pedro, para você que é músico, como que você observa este projeto na questão da geração de renda local? Para a geração de renda aqui no município, eu coloco-se como um projeto ideal, por envolver madeira, conscientização da floresta e também por esse retorno financeiro. E pelo fato da gente ter a matéria-prima, né? A madeira também, que já é daqui, a gente já não gasta tanto para fazer pela matéria-prima, né? Jamais é mão de obra e outros acessórios. Por ser um projeto totalmente sustentável, onde as madeiras que utilizamos são de árvores caídas, resíduos de serrarias, madeiras que na verdade iriam ser destruídas. E hoje pegamos essas madeiras e confeccionamos os instrumentos. Depois que o projeto acabou, queríamos de alguma forma transmitir tudo isso que aprendemos. E encontramos a música. E aí foi através dessa iniciativa, reunimos os integrantes que fizeram parte do projeto e montamos a Camerata de Ukulele, que é dessa forma que encontramos de transmitir tudo isso que aprendemos. Vocês estão organizados de alguma forma que já podem atender pedido? Quem são os clientes de vocês? Quem compra esse material de vocês? Hoje temos a página no Facebook, Camerata de Ukulele, a gente recebe muito pedido por lá, inclusive de outros estados, inclusive até fora do país a gente já recebeu pedidos, porque não paramos com a confecção do instrumento. Continuamos confeccionando e chega pedido, chega encomenda, a gente vai lá, trabalha e vende. E o valor? Qual que é o valor do instrumento que vocês vendem? O valor a gente pode negociar, né? Dependendo da demanda, a gente pode negociar. Mas um ukulele com madeiras da Amazônia, de muita boa qualidade, está custando em média uns 300 a 400 reais. Muito bem feito, um ukulele com acabamento perfeito. Iniciativas com uso racional da madeira no campo comunitário, empresarial e social revelam todo o potencial para a formação de um grande arranjo produtivo madeireiro. Aliado a outras cadeias produtivas na geração de renda, a retirada da madeira de forma manejada é um dos caminhos para a manutenção da sociobiodiversidade. Não basta delimitar e dizer "aqui ninguém toca". É preciso reconhecer que o caminho da preservação passa pela conservação.